O que aconteceu com 630? Momento 1. O amanhecer no presídio. Como quando nas horas de todos os dias, o Cabo Belo fazia vibrar os raios sonoros de sua voz, lá nos corredores do Presídio Amarelo. Batia com seu cacetete de grade em grade a gritar. Acorda, seus humanos! Acorda, seus humanos! Saiam de um a um e formem filas no corredor. E digam bem baixinho para vocês mesmos: eu amo todas as coisas. Eu amo todas as coisas. Façam isso para se sentirem bem o dia todo, sem a ambição de fugir ou de atentar contra a vida de algum companheiro de cela. Foi daí que o Cabo Belo chamou 1, 2, 3 vezes o 630. O que é isso, 630? Não é hora de brincar de morrer, não, senhor? Nem é hora de ficar na cama a sonhar. Olha que o dia amanheceu lá longe, onde Cristo reina, e todos nós devemos pedir luz a Ele. Momento 2. Confesso que ouvi, nessa manhã, a voz do enforcado pedindo água. Mas no detento, o 219 fala com um tom de voz que não procedia. Se brincar, o 630 está morto. Apurar de perto, bem de perto mesmo. Veja o opaco de seus olhos, a cor da sua língua. Morreu enforcado. E não faz muito tempo. Ouviam-se lá fora as vozes sonoras a dizer: a corda atada ao pescoço foi? Sobressaiu o corpo dependurado do 630. É assim, a cabeça virada para um lado, como se pedisse alento. Até parecia pintura de um suicida enforcado, feita por Caravaggio. Os raios luminosos do sol revelavam do corpo mais do que deviam revelar. Momento 3. Junto das paredes do presídio, muitas vozes. Alguém sabe dizer mais sobre os 630? Dos seus amores, dos seus azares, coisas assim? Algum desgosto do passado que habitava seus olhos de odiado amado? Diziam dele, Sr. Cabo Belo, que era mel, que era fel. É que nas palavras de discórdia era fera e rangia os dentes com deboche na voz. E que tinha dentro dele muitas vozes, uma para odiar e outra para amar. Outra para dar suas respostas aos homens sem palavra, pois ele era um homem honesto e justiceiro. E que era homem de ter lá seus perigos, suas rezas, suas mandingas, seus azares. E que possuía outra face cheia de benevolência para os dias de tormenta. E o 630 era bom, e apostava 25 pratas em cada uma de suas palavras. Mas já a notícia se espalhara e as mulheres se benziam e diziam: que homem é esse que comete o crime de ser enforcado? Rogamos por ele a Virgem Santíssima. Momento 4. O detento 630 adormecia com um sorriso de escárnio nos lábios. E o que mais dizem dele, do enforcado detento 219? Dizem que
que mal e mal ele poderá um dia despertar e voltar de seus abismos trágicos. Que era seu desejo provar que nunca fora culpado. Mas o senhor delegado não queria ouvir e deu o caso por encerrado. Dizem que ele fazia nós nos seus cabelos cacheados, que tanto incomodavam o senhor delegado Heráclito. É, que tinha estrela no umbigo e bigode de fios dourados. Que zombava das mulheres e delas se fazia escravo. Que cultivava o hábito perigoso de se pôr a nu e a a nu nu se se mostrar todo fascínio lambuzado, e que possuía a força de atrair para o bem aqueles que odiavam a vida e delas se escondiam em triste melancolia. Momento 5. Os 630 era uma estrela brilhante dentro da noite. Então, por que se matou? Ou foi morto por alguém que usurpou seu futuro, senhor Cabo Belo? Não posso adivinhar quem seria essa alma penada. É que nessa cidade tem muito de enganação. E por isso, ou por aquilo, sempre se cobram juros dos dinheiros e dos pecados. Tem alguns homens que se davam na fala de tirar o brilho dos 630 Na bala! Ele mesmo não queria saber de se olhar no espelho. Queria mais era viver a vida, o seu perfil de agrados. Com as brincadeiras que na cama se pega, Se goza, se se paga. paga. Mas muitos já o comparavam os rufiões de mulheres e que delas fazia presas fáceis. E que poderiam considerá-lo parte da escória das ruelas desavergonhadas da cidade. Momento 6. O lado cão dos 630. E tem mais? Tem sim, senhor Campbell. Que ele era um danado mesmo. Que era fogo passando de fornalha em fornalha e nunca se queimava. Que brincava com seus reflexos e achava sua sombra um disparate. Que nunca se apartava de sua arma e com ela dormia abraçado. Falava mais dele, que tinha parte com o diabo. E o diabo fazia cortesia a ele. E que nas badaladas da meia-noite ele mudava de cara. Que as energias demoníacas lhe saíam pelas ventas e pela cara. E que mais diziam do enforcado? Ora, então, as mulheres diziam que o morto era todo bom de cama e que lhes ajustava os agrados. E que se propunha com nobreza ser mais um sapo rei do que um rei sapo. Momento 7. Alguns fatos deliberadamente ocultos. Ora, me diga mais, 219. Se o enforcado dominava as noites, porque ninguém dava notícias do condenado. Por que diziam então que estavam em seu encalço? Será que havia algum inimigo na espreita da emboscada? E que queriam arrastá-lo para os fundos das grades? Pois muito bem, senhor Cabo Belo. Havia um peso, um mal fatal, um azar de vingança na fúria desses senhores das emboscadas. Dizem que por 20 dias foram em busca do rei das noites e nunca o encontraram. Que os 630, por parte do Demo, podia se esconder por mais de 40 dias debaixo de uma escada, sem nunca ser apanhado. Que dizem mais desse acelerado que tinha parte com o diabo? Dizem que tinha olhos marrons claros, que nunca ficou doente e que nunca temia veneno. Que ouvia música dessas que levam aos céus e aos céus era transportado. Momento 8. Turbulências e tempestades varrem o destino dos 630. Diga mais, 219.
Se ele subia as montanhas? Se tinha virtude de passar dias sem dormir? Ou se refletia sua cara nos espelhos d'água? Ah, se achar um rei encantado, um jovem cavaleiro das damas. Sim, sim, senhor Cabo Belo. Havia o lado de infinita graça, um rei das águas da chuva, se esse for o caso, que odiava os crimes que se cometiam todos os dias pelas beiradas das casas, pelos centros das cidades, e se estremecia. Mas se o atormentavam, ele virava lobo, dava cambalhotas e não fazia barulho ao atacar os adversários. E com ele não havia misericórdia? Dizem que o 630 era homem de virtudes raras, que abençoava as chuvas raras e harmonizava os temporais nas lavouras e nas beiras das estradas. O que teria acontecido de verdade com esse homem de virtudes raras, hein? Se ele era figura tão difícil de pegar? Dizem que desde a adolescência não teria atrito com ninguém, que não era supersticioso, que rezava para os santos, e seu sangue era azul. Azul? Mas de que mares, de que céus veio essa notícia do enforcado? E quem mais diz do condenado? E que foi por essas e outras virtudes que o pegaram de emboscada. Momento 9. Artimanhas e maldizeres sobre a vida do enforcado. Eu lhe pergunto, 219, quem era ele? Qual era seu nome verdadeiro? De qual nome o apelidaram? Chamavam-no só por chamar, com gosto da gozação em mesa de bar, de Terence Rezas. Terence Rezas. Inimigos? Sim, que todo mundo tem o seu tanto de inimigo em algoz, e ele tinha os seus bem guardados. E veja, senhor Cabo Belo, que nesse presídio de vista longa, cheio de presidiários, tem muita gente pode ter se infiltrado na cela do enforcado. Então nessa hora, é a hora mesma de nunca se ter mudado. Alguém da família para reconhecer o enforcado? Sim, eu mesmo, senhor Cabo Belo, que sou amigo desejado. O Rezas era dos poderes do mundo, que família nunca tinha prezado. Momento 10. A desordem amorosa na vida dos 630. Que mais dizem dos 630? Dizem que ele atendia na beira da venda e que Cristóvão Rezas era seu nome de honra e de pia. Que tinha bela tatuagem no peito com o nome da amada Rosália Eduarda. E mais adiante uma flecha com as palavras amor pouco. É isso mesmo, seu Cabo Belo. É isso mesmo. E garantiu que Rosália Eduarda era uma mulher bonita e de destaque na sociedade. Por ser tão formosa mesmo, é que o senhor delegado Heráclito mandou estudar os modos dela, já um tanto apaixonado. O senhor sabe que a paixão endoidece o coração e mata. E o senhor delegado Heráclito se fazia de lei, e pois foi que opinou ser o Cristóvão Rezas homem de muitos pecados e até de assassinatos. E fazia voz grossa e ares de muitas e mais coisas, como se o Cristóvão Rezas fosse árvore, toco, pedra ou lagarto. Momento 11. Amélia, a outra. Amélia? Amélia, A outra. Mas falava ainda de outra mulher, por nome Amélia, e um filho que até ontem estava com ele. Mas o filho, pelas regras do sangue, não era do morto, não. Era aos olhos, a boca, o nariz e o todo. Era mais puxado para o senhor delegado Heráclito.
E quem dessa mulher e desse filho falasse, o senhor delegado Heráclito não tinha misericórdia. Não tinha misericórdia, não. Mas agora, o 630 está lá na corda, dependurado. E ninguém se arriscou a tirá-lo de lá. E com respeitoso silêncio se lembrava de nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Momento 12. A herança. O que deixou de serventia ou enforcado? Coisa pouca. Coisa pouca. Coisas de pequena monta. Coisa de pequena monta. Como 2 pares de meia. Um pente. Uma escova de dente. Um santinho com a imagem de Santo Antônio. Um canivete. Um cortador de unhas. Um tubo de tinta de engraxar E sapato. um retrato um pouco desbotado. Um bilhete. Um bilhete. E que Deus seja louvado. Um bilhete? Porque se espanta o senhor Cabo Belo, se o fantasma nem ainda foi anunciado. O que diz o bilhete? Falou, sem citar nome, de um outro homem apaixonado. E que uma esplêndida noite de maio fora visto alheio aos perigos em busca da mulher amada. E tudo indicava que era a tal Rosália Eduarda. E quem era esse homem? Pouco se sabe, pois estava coberto por capa e chapéu e montava cavalo baio. E os homens do senhor delegado Heráclito o deixaram passar sem muitos cuidados. Então era um fantasma? Sim, um fantasma decaído e devasso, que aquele reino por direito e prazer pertencia ao morto enforcado. Momento 13. O bilhete. Então, o senhor me parece gostar muito do 630 e por ele estar apaixonado e quer redimir-se com um notável desejo de velar indesejado. Por acaso, com a sua força e coragem, construiu o seu sonho de amor desejado? Ora, senhor Cabo Belo, os segredos do coração e da alma ficam guardados no coração e na alma, e se deve deixá-los ali muito bem guardados. Então, eu acho que o senhor, sendo enamorado do enforcado, deve ter pingado fel na vida do condenado. O sofrimento de alma sempre foi nobre, senhor Cabo Belo. Talvez o senhor nunca tenha sonhado de um sonho limpo, claro. E quando se acorda-se com orgulho de se ter sonhado. E talvez por se ter sonhado, toma-se uma decisão que nunca na vida havia tomado. Meu nobre senhor Cabo Belo, o senhor está rindo, debochado? Por acaso não é estranho encontrar essa bela figura do Cristóvão Rezas numa cela enforcado? Numa noite turbulenta em que todos os cárceres estremeceram em gritos de agonia que não combinavam com a noite de sábado. Momento 14. 3 ases e um destino. Heráclito. Rosália. 630. E a paixão sem melancolia. Por acaso, senhor Cabo Belo, o senhor sabe do amor apaixonado? Pois foi por esse bem do amor que tinha por aquela mulher chamada Rosália Eduarda que o 630 endoideceu de vez. E chamou o senhor delegado Heráclito para um papo animado. O senhor conheceu bem o 630, não conheceu? Acho até que eu havia admirado e sabia de suas bravatas. Pelas redondezas da cidade, ninguém apostava no delegado Heráclito. Apostava mais no amor do Cristóvão Rezas, um amor meio amalucado. E o que se deu desse encontro? Não era por correr perigo que o 630 iria furtar-se o encontro de seu rival Heráclito. Mas o senhor delegado não combinava
de se ver assim, rebaixado em conversa com um sujeito mal assombrado. Pois então mandou recado que um dia estariam Frente a frente, e que nesse dia ele estaria perigoso e desprovido de qualquer moral ou devoção. Momento 15. Um secreto favor para o 219. E o que mais o 219 tem para relatar? Mais nada não. Eu quero apenas um favor e espero ser atendido pelo cabo Belo. Quero levar o corpo do enforcado para ser enterrado. Não vai fazer discurso, pois não? Vou dizer apenas algumas palavras ao morto por engano O enforcado. que vai dizer 219? Vou dizer que Cristóvão Rezas Era homem imaculado. E por ser forte, bondoso e honrado, amante das belas mulheres, foi assassinado. As marcas de sangue estão por todos os lados, por todas as partes. Que os homens que me veem e me escutam podem imediatamente atestar o meu legado. Levo esse corpo comigo para ser sepultado. E repare as minhas expressões de um ser angustiado. Vamos descer divina luz, vamos descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor sublime de Jesus. Momento 16. Eis aqui o corpo e suas feridas. Que o espírito do Cristóvão Rezas era de bondade e nunca se perdeu em assassinatos. Nunca se perdeu em assassinatos. Pois era, homem de fato honrado. O morto, Cristóvão Rezas, que nunca foi condenado. Pode ser que o senhor delegado Heráclito o tenha maltratado, pois o 630 o assustava com seus gestos simples, suas palavras de gala, seu amor pela bela Rosália Eduarda. Então, por ser forte, o 630 pagou com a vida. E por ser flor rara, pagou com a sua sina. E Por nunca ter tempo de cometer crimes, foi morto por conta dessa arma de corte fino e profundo, por mim encontrada. Que isso? O senhor está louco? O senhor não teme o delegado Heráclito e suas armas? O corpo do 630 reclama essa verdade. E pela verdade não se teme a morte. Tem um pouco de mim para se jogar fora, senhor Cabo Belo. Talvez agora já se podia distinguir mais de perto o coro de vozes cantando o canto de todas as horas. E vinha soturno, a cabeça baixada, eram rezas de cortesia ao morto enforcado, por ele não ter mais quem ade. Então o corpo de vozes se perguntava. Momento 17. O rancor exaltado e as coisas que dele falam. Quem matou 630? Não se sabe, só se sabe que morreu enforcado. Mas alguém viu e relatou que o Cristóvão Rezas
tem furos de faca no peito e por todos os lados do corpo azulado. Mas para todo sempre, só se sabe que foi morte de enforcado. Tem também risco de sangue no nome tatuado da namorada Rosália Eduarda. Foi morte encomendada. Encomendada. Porque o Porque o 630 630 não fazia barba, a barba ficou azulada. O corpo se chegou mais perto do morto, cantava mais perto dele, que era para Cristóvão ouvir. Quem sabe o enforcado diz algumas palavras, assim não estão dicionarizadas. E as pessoas de Cabo Belo, até o senhor delegado, poderiam ouvir melhor as coisas que dele falam. Se de mulheres, porque a cidade se fechava aos seus brados de homem macho. Se de sua amada Rosália Eduarda, porque os passarinhos espalharam seu canto de carinho, de se comover até as lágrimas. Se de navios, que tinha viagem bem marcada para Buenos Aires. Se de pássaros, aqueles mesmos que gritavam a sua melancolia. Se de aves, aquelas que se dispunham a voar para seus ninhos em um jardim horizontal. Se de orgias, aquelas jamais exaltadas e que se faz de portas e janelas fechadas. Ou se de coisas abstratas, porque o Cristóvão Rezas abria seus pensamentos por dentro e fechava os olhos para as outras alquimias. Momento 18. E vão passando, carregando o morto, e as almas de toda essa gente estão inquietas. Mas agora o condenado não podia dizer mais seus louvores, porque sua boca está fechada. Sua língua arroxeada. Seja mais o que for, seus sonhos estão descobertos. E todos os detentos de todas as celas acompanham aquela vítima maltratada. E que ele tinha um desejo maluco de libertar os rios que brotavam das entrefaces da terra e ser por eles abençoado. E vão carregando o morto, e Todas as vozes se estremecem à sua passagem. estremecem as mãos que acenam para o nada. Há um frêmito de dor por onde o morto Cristóvão Rezas passa. Ao redor dessas celas, selam-se pactos de morte. Mas ao menos permanecem em degredo o que se sabe, o que nunca se saberá de verdade. A amargura embarga-se em jogos de porradas, há menos sol nos dias já mortos, e a luz intempestiva de repente se esparrama entre campos e águas, terras e pirilampos que se deleitam ao luar. Ao redor dessas celas, selam-se pactos de morte, mas ao menos permanece em degredo o que se sabe, o que nunca se saberá de verdade. A amargura embarga-se em jogos e porradas, há menos sol nos dias já mortos, e a luz intempestiva de repente se esparrama sobre os campos de águas, terras e pirilampos que se deleitam ao ar. Foi um momento comovente, muito obrigado mesmo.
A palavra ao nosso presidente. Isso aqui, Só agradecimento por uma tarde tão especial como esta. Cumprimento todo o grupo, todos serão nominados daqui a pouquinho, tá? Mas é uma data, uma tarde memorável na história, na historiografia da Academia Goiana de Letras. Muito obrigado, historiografia cultural, dramática, literária. Muito obrigado, senhor.